Pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí ao nosso primeiro projeto. Tá? Vamos falar aqui um pouquinho do objetivo desses projetos. Então, o objetivo desses projetos, pessoal, é que você torne-se um resolvedor de problemas, tá? A gente basicamente vai estar utilizando 3 ferramentas, que é o Excel, o Python e o Power BI, para desenvolver diversos tipos de problemas, tá? Então, você vai começar a aplicar essas ferramentas no seu dia a dia, né, para agilizar tarefas, para fazer tarefas que você não conseguir fazer, para dar agilidade, para dar velocidade, né? Também dar exatidão nas tarefas que você faz, né? Vai pular aí a parte de erros manuais, né? Você vai automatizar uma coisa e não vai mais ter intervenções manuais. Então, para muitas tarefas que você for ter, você vai poder estar utilizando essas ferramentas e resolvendo os seus problemas, né? Por que ser um resolvedor de problemas, pessoal? Quando você trabalha num ambiente corporativo, né? Você conhece pessoas que são os famosos desenrolados, né? Aquela pessoa que tudo que você dá, ele consegue fazer, ele consegue desenvolver, né? Então, essas pessoas, elas são muito buscadas no mercado de trabalho. Elas recebem promoções, elas recebem aumentos, elas recebem honras, né? Recebem aí o reconhecimento das pessoas que trabalham com elas, tá? Então, essas pessoas são acima da média. A maioria das pessoas, a média das pessoas, elas não tem esse comportamento, esse desenvolvimento, né? Então, o que é que você vai precisar para ter, né? Para ser essa pessoa? Ter o conhecimento e ter o comportamento, tá? Então, são duas coisas. O conhecimento, nas ferramentas você vai adquirir com o tempo, tá? Não é do dia para a noite, não vai ser fácil, não é um curso fácil, pessoal. Não é uma coisa que você vai entrar aqui uma semana, vai estar um expert, você vai ter que treinar, tá? Imagine que você está indo para uma academia, então para você ganhar o condicionamento que você quer, né? Ter o resultado que você quer na academia, você precisa treinar. Não adianta nada você ir lá e olhar, assistir as outras pessoas treinando e não praticar, tá? Então você não vai ter resultados. Então você vai fazer, vai assistir as aulas, vai praticar e vai aplicar os conceitos no seu trabalho. E o resultado vai vir, pessoal. Veio para mim e veio para N outras pessoas que eu treinei, né? Entre colegas que trabalharam comigo, que eu tive o prazer de treinar pessoas que trabalharam comigo e todos tiveram resultados, tá? Então, se você for uma pessoa que resolve problemas e que tem conhecimento dessas ferramentas, com certeza a sua vida vai mudar. Tá? Você vai ganhar esse reconhecimento, você vai ser reconhecido como uma pessoa que resolve problemas. Então vamos lá para o primeiro problema que lhe deram. Tá? Quando eu falo de comportamento, pessoal, também é você deixar de focar no problema e focar na solução. Então, quando alguém passar alguma coisa para você, não se preocupe se é muito difícil, dá muito trabalho, se nunca ninguém fez. Aí você fica calado e diz assim, eu vou tentar. Tá? Se você não fizer, ok. Se você fizer, bem. E quando você estiver desenvolvendo, pessoal, evite falar, tá? Faça caladinho ali. Se tiver alguém que possa lhe ajudar, você pergunta e tal. Mas desenvolva na tranquilidade, entendeu? Na calma. Deu certo? Ok. E aos poucos você vai ganhando esse reconhecimento. Então a primeira missão que foi dada para você, seu chefe passou para você, é que você crie uma carteira para investimento em ações de forma automática. Tá? Essa foi a missão lhe dada. Então vamos conhecer aqui primeiro os ambientes, né, e os sites que a gente vai utilizar. Então, para criar essa carteira de ações, pessoal, a gente vai usar aqui o site Fundamentos, tá? Para quem não conhece o site Fundamentos, ele guarda informação de todos os papéis listados em bolsa, né? Esses papéis são ações e fundos imobiliários. Eu vou pesquisar um aqui a título de curiosidade para vocês entenderem um pouco, tá? Então, aqui é o Banco do Brasil, tá? Então, esse aqui é o valor da cotação da ação do Banco do Brasil, o preço sobre o lucro, o preço sobre o valor patrimonial, o dividend yield, a média de crescimento dos últimos 5 anos. Então tem vários marcadores aqui, vários indicadores financeiros que mostram como é que está a saúde financeira da empresa, tá? Eu não vou entrar em detalhes. Se você quiser entender mais um pouco disso, né? Se você é da área, quer se aproximar mais um pouco desses conceitos, você pode vir aqui e ler nessa interrogaçãozinha, tá? Todos os marcadores, todos os indicadores financeiros têm essa indicação. Você pode pesquisar também, tem livros, tem vários conteúdos sobre isso, tá? Disposto na internet. Então, se você quiser mais se aprofundar, você pesquisa mais, tá? Durante o curso você vai aprender um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente for fazer o critério de seleção de ações, tá? Então, essa é uma ação listada em bolsa, né? Hoje, nós temos mais de 400 papéis listados em bolsa.
Então imagina aí você analisar mais de 400 papéis todos os dias, né? Então assim, é uma tarefa possível, mas difícil, né? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui para o site, tá? Eu vou apagar aqui esse contexto que está aqui. Vou voltar para o site. E para eu ter a listagem de todas as empresas, eu venho aqui, ó, resultado.php. Tá? Como é que funciona, pessoal? Eu estou num ambiente, né, numa página. Todos vocês vão ter acesso a esse site. Esse site não é meu, tá? Esse site é um site público. E eu vou mostrar para vocês um pouco do conceito de HTML, tá? Só para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui. Então, dentro do código HTML, eu tenho as tags, né? O que são essas tags? Essas tags, elas vão mostrar um conteúdo específico dentro do código HTML, tá? Então, vou mostrar aqui de relance para vocês entenderem como é feita a pesquisa, tá? Então, eu vou pesquisar aqui o código HTML, vou inspecionar o código web. Se você estiver usando o Windows, se eu não me engano é a tecla ou F11 ou F12, ele vai dar esse código web, tá? Então, todo o código HTML, ele tem um head, que é o cabeçalho do código HTML, e ele tem o body, tá? Então, tudo que está dentro da página, ele está dentro desse body, certo? O início e o fim do corpo da página, certo? Então, eu quero ver essa tabela aqui, tá? Se eu for passando o meu mouse aqui, você vai ver que ele vai marcando códigos, né? Eu posso vir aqui, você vai ter uma setinha chamada inspecionar no Windows também, tá? Então eu vou vendo aqui e vou pesquisar onde é que está isso. E ele vai me dizer onde está esse elemento na tabela, certo? Então eu estou vendo aqui que eu tenho uma tabela, ó, eu selecionei aqui, ele me mostrou, ó, tem uma tabela chamada resultado, tá? Então toda essa tabela aqui, ela é um elemento chamado table dentro do código HTML, tá? Não vou me aprofundar muito nisso, né? Mais para frente a gente vai ver mais alguns conceitos de como fazer esses filtros. E a gente não precisa se aprofundar nisso agora, tá? Como a gente está falando, né? A ideia é que você vá aprendendo aos poucos, vá adicionando aos poucos esses conceitos, essas ferramentas, né? Para que no futuro você consiga desenvolver qualquer problema que foi passado para você. Então, outro conhecimento, né? Atitude que você vai ter que adquirir é ser autodidata, tá? Então, nenhum problema é igual ao outro, nenhuma coisa que for lhe repassada vai ser igual a outra. Então, você tem que começar a ser autodidata, aprender por si mesmo, tá? Então, eu lhe mostrei alguns conceitos, lhe mostrei o que é um código HTML, né? Então, você já incorpora isso, né? Absorve esse conhecimento e nos próximos trabalhos que você tem, talvez seja outro tipo de código HTML, né? Outra forma de pesquisa, usando JSON, usando queries que estão dentro dos códigos HTML, né? Então, assim, você já sabe que existe, tá? Então, você já sabendo que isso existe, é mais fácil você pesquisar e desenvolver esse conteúdo. Tá? Então, vamos suspender isso aqui por enquanto. Vamos dar atenção a isso. Agora, a gente vai conhecer o nosso ambiente de desenvolvimento. Tá? Então, de uma forma normal, se você estivesse desenvolvendo na sua máquina, você teria que instalar o Python e um interpretador de linguagem, né? Um IDE. Pode ser o Visual Code, pode ser o PyCharm. Mas aqui a ideia é que você não tenha nada. Tá? Que a gente esteja todos em condições iguais. Então, eu vou usar o Google Colab. Tá? Vou pesquisar aqui, vou entrar aqui no Google, certo? E vou pesquisar aqui Colab. O que é o Google Colab? O Google Colab é uma IDE online, tá? É um interpretador de linguagens online que permite várias linguagens, entre elas o Python e o HTML, tá? E eu vou utilizar esse interpretador online, que eu não preciso instalar nada, para fazer o desenvolvimento desse nosso projeto, certo? A máquina também não vai exigir nada da sua máquina, porque ele funciona totalmente online, então existe uma máquina virtual que está executando o seu programa, tá? Então, você não se preocupe com os requerimentos da sua máquina, né? Com se tem pouca memória, se tem muita memória, não se preocupe com isso, porque você vai estar utilizando uma máquina virtual. Então, teoricamente, todos nós que estamos participando disso teremos a mesma capacidade de processamento, tá? Então, não se preocupe com isso. Vou fazer um login, né? Se você já tem uma conta Google, você pode utilizar essa conta Google aí para fazer seu login. Se você não tem, você cria uma conta Google aí e pode fazer o login no Colab.
tá? Eu vou pedir aqui para criar um novo notebook. Então, pessoal, esse notebook realmente ele tem o aspecto de um caderno, né? Então, vou escrever ali as minhas anotações e todo o meu código para esse programa ser desenvolvido. E por isso que ele se chama notebook, tá? Então, assim, porque ele tem um aspecto muito parecido realmente com o caderno. Dentro do Colab, a gente tem dois tipos de linhas, tá? Essas linhas de programação, eu posso ter um código e posso ter um texto. Então, se eu tiver um código, na hora que eu executar aqui, ele vai fazer a interpretação desse código e vai executar os comandos que eu estou pedindo. Se eu botar um texto, ele vai ler aquela célula como um texto, tá? Além do Python, se você souber, né, entender de HTML, você pode utilizar recursos de HTML para deixar o seu Colab mais bonito, né? O seu notebook mais bonito, colocar figuras, colocar cores, colocar, né, todos os elementos que você consegue utilizar numa página HTML, você também consegue utilizar aqui no Colab. No Colab, você não vai conseguir utilizar arquivos da sua máquina, tá? Então, tudo que você utilizar no Colab, ele tem que estar no Drive do Google. Então, se você quer ler uma planilha, se você quer ler algum arquivo CSV, você tem que subir para o Google Drive e depois executar a leitura com o Colab, tá? Então, uma observação aí. Vamos lá. Por que a gente escolheu o Python, tá, pessoal? Porque o Python é a linguagem de programação que mais cresce aí no cenário atual. Além dela ter uma grande comunidade que facilita muito, né, o desenvolvimento dessa linguagem, porque ela cria muito conteúdo, ela cria muitos cursos, ela cria muito material disponível para todo mundo, né? Ela tem um amplo conhecimento. Ela é uma linguagem de alto nível, certo? O que é uma linguagem de alto nível? A gente tem dois tipos de linguagens, a linguagem de baixo nível e a linguagem de alto nível. A linguagem de baixo nível, ela está mais voltada para a configuração, né? Para a linguagem próxima do hardware. Então, assim, ela está mais próximo da linguagem que o computador fala. E a linguagem de alto nível, ela está mais próximo da linguagem que os humanos falam, certo? Então, a programação de alto nível, ela é muito parecida com uma frase, uma sintaxe, né? A sintaxe de programação, ela é muito parecida com uma frase, né? Só que em inglês, né? Todos os comandos do Python são em inglês, então, assim, todos os comandos de Python são frases em inglês, né? São interpretações em inglês. Além disso, o Python ele já tem uma quantidade de recursos prontos muito grande, né? Se você pesquisar, esses recursos são chamados bibliotecas, tá? Essas ferramentas que já existem prontas no Python são chamadas de bibliotecas. Então, se você for pesquisar aí, a quantidade de bibliotecas hoje pertencentes ao Python são mais de 150 mil bibliotecas, né? E por que eu vou utilizar essas bibliotecas? Como a comunidade é muito grande, tem muitos desenvolvedores, pessoas experts, né, em programação, geralmente alguém já teve um problema e desenvolveu uma biblioteca para resolver esse problema, e hoje essa biblioteca está disponível para qualquer pessoa que esteja utilizando o Python, tá? Então, assim, um conjunto de pessoas, né, que se juntaram para resolver problemas complexos, né, programadores, experts, desenvolvedores, experts, PhDs, né, que desenvolveram N pacotes aí em Python, e hoje você pode estar utilizando, né, sem ter o trabalho de estar programando do zero, né, uma função ou uma atribuição do zero, né?